eu quero ganhar tempo. O desprezo do Keynes em relação à quarta proposição de Mill levou o Hayek a se referir à economia keynesiana como economia da abundância. O Keynes mesmo achava que tinha descoberto, né, a chave do paraíso. Ele tem um artigo chamado Transforming Stones into Bread, transformando pedras em pães. Como? Aumentando os gastos do governo, você vai resolver todos os problemas do mundo. Aqui tinha um som. Puxa, dá para ligar? Cadê? O cara está me ouvindo? Não? Sumiu o som, que pena. Bom, vai sem som. John Bates Clark, Frank Feder, Karl Menger, Bombaver, Mises, Hayek, Rothbard e Roger Garrison. Um pequeno resumo da taça. Esses foram os nomes que mais contribuíram. Os dois primeiros são praticamente desconhecidos, inclusive por muitos austríacos. Qual a essência dessa teoria? Com taxas de juros artificialmente baixas, os consumidores reduzem a poupança e passam a consumir mais. Os empresários aumentam seu gasto com investimento, aí você tem um desequilíbrio entre poupança e investimento, e o crescimento da economia fica insustentável. Essa é a lição da crítica austríaca aos bancos centrais, desenvolvida nos anos 20 e 30 pelo Mises e Hayek, já esboçada pelo Mises, como eu falei, em 1912. Né? Quando as pessoas resolvem poupar mais, elas mandam dois sinais aparentemente conflitantes. O primeiro é que o consumo menor enfraquece a demanda por bens de capital que são usados para produzir esses bens de consumo. Esse é o efeito derivado da demanda. E o outro é que a taxa de juros menor significa que os empréstimos vão ficar mais baratos, a demanda por bens de capital nos setores mais afastados vai ser estimulada. Esse é o efeito da taxa de juros. E só vai haver conflito se o investimento for concebido como um simples agregado, como é na fórmula keynesiana, né? Consumo mais investimento, mais gasto do governo. Isso seria a demanda. Na escola austríaca, o investimento, ou melhor, o capital é concebido como uma estrutura, então o investimento também. Mudanças na demanda por investimento produzem efeitos diferentes sobre os vários estágios da estrutura de capital, que podem subir ou cair, sem que a gente possa prever. A teoria de Keynes foi feita em termos de agregados, negligencia não só a teoria austríaca do capital, mas qualquer outra teoria do capital. Quer dizer, ele podia criticar a teoria do capital austríaca e apresentar uma outra, mas não fez isso. Nem ele, nem os monetaristas. E ainda chegou ao ponto de dizer que não gostava da obra do Bombaver, que ele nunca tinha lido. Como ele confessou depois. Como é que você vai dizer que não gostou de um livro que nunca leu? Só o Keynes mesmo para fazer isso. Né? Então, isso levou o Hayek a dizer que os agregados do Sr. Keynes escondem os mecanismos mais fundamentais da mudança. Para nós, o famoso paradoxo da poupança de Keynes é um absurdo. Né? Quanto mais a poupança subir, pior para a economia. A posição do Keynes é aquela do efeito multiplicador, que todos vocês conhecem, né? Quer dizer, aumentos na disposição de poupar iam gerar desemprego. Isso é uma balela. Então, os ciclos econômicos são provocados por poupança de menos, investimentos de mais, e não por poupança de mais, investimentos de menos. Isso aí, está repetindo, eu já falei isso, né? Falei, mas não, eu vou esmiuçar isso um pouquinho, rapidamente, porque é importante. Quando o dinheiro entra na economia, ele entra em pontos específicos da estrutura de capital. Ele não cai de helicóptero, como supôs o Friedman,
ao longo de toda a economia. Ele cai num ponto. O BNDES, por exemplo, resolve financiar uma empresa do grupo X. Já entenderam? Vou botar 900 milhões aqui nessa empresa do senhor X. Quem vai receber esse dinheiro imediatamente é o senhor X. Depois esse dinheiro vai se espalhando para o resto da economia. Quando ele chegar no final, que acabou de se espalhar, já não é mais dinheiro novo, é dinheiro velho. Então, os bancos centrais acabam criando um descompasso entre poupança e investimento, e o dinheiro entra na economia da seguinte maneira. Espera um pouco. Quer dizer, para os austríacos, as tentativas dos bancos centrais de cada vez darem maior liquidez ao sistema, como vem sendo feito na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, vão agravar os problemas que eles mesmos criaram, porque os seus diretores não conhecem nem estudaram a taxa. Aí vê se alguém aí lembra desse senhor, ou pensa nesse senhor aí, com a sua máquina de imprimir dinheiro, né? A gente lembra imediatamente disso. O professor Gottfried Haberler, um austríaco importante também, resume numa frase como essas emissões artificiais provocam falta de coordenação na economia. Aquela frase ali: o período de produção, que é entre o bem começar a ser produzido e ser colocado na loja para ser vendido, é muito mais longo do que o período de circulação do dinheiro pela economia. O dinheiro circula mais depressa do que a produção. Então o dinheiro recém-criado tende a chegar ao mercado para bem de consumo muito antes que os bens estejam prontos para serem vendidos. Aí pronto, já descoordenou toda a economia. Se um bem leva 8 meses para ser produzido e a demanda por esse bem acontece antes ou depois desses 8 meses, você não vai ter mais coordenação. Estímulos à demanda não aumentam o emprego e costumam agravar o problema. Já o monetarismo também peca pela agregação, porque negligencia a proposição do mil e não trabalha com nenhuma teoria do capital, qualquer que venha a ser essa. Então, o remédio receitado pelo Friedman, que vem sendo aplicado no mundo inteiro, injetar moeda maciçamente na economia, não é remédio, é veneno, porque piora essa coordenação de poupança e investimento. Vou mostrar uma imagem. Von Baer, que chamava de mosca de alvo, o Mises de jogar uma pedra em um lago de águas plásticas, e o Hayek de despejar mel no centro de um pitch. É a moeda entrando na economia, moeda nova. Ela vai se espalhando com o tempo ao longo da economia. Quando ela chega lá no finalzinho, já é uma moeda velha. Velha no sentido de que já alterou várias relações de preços. Os preços relativos se alteraram. A nova moeda não entra na economia uniformemente, mas em pontos específicos da estrutura de produção. Por exemplo, na empresa do senhor X. E aí ela vai se espalhando. Veja, é mais ou menos isso que acontece. A moeda está circulando. Pena que o som não está funcionando. Nesse processo, os preços relativos se alteram. Portanto, a moeda e o crédito não podem ser neutros, ou seja, afetam o preço relativo. Agora vamos mostrar o helicóptero do Friedman. A frota de helicópteros do professor Milton Friedman. Então, você tem toda uma frota de helicópteros do Banco Central que vai jogar exatamente a mesma quantidade de moeda em cada setor da economia. O resultado final é que todos os preços aumentarão na mesma proporção. Então, para o monetarismo, se o Banco Central dobrar a quantidade de moeda, todos os preços vão dobrar. Se ele triplicar, todos os preços vão triplicar. Isso para os austríacos é uma coisa impensável, que a moeda não entra por igual. Agora vamos para o Sr. Keynes. O milagre do Sr. Keynes, transformando pedras em pão. Então tem o helicóptero keynesiano lá, da RAF, né? Era em inglês.
ele vai despejar dinheiro na economia. Aí tinha um som de helicóptero que não está aparecendo. O que vai acontecer? Todo mundo vai ficar rico. Quanto mais o governo gastar, o efeito multiplicador vai enriquecer todo mundo. Good economics is basic economics. Às vezes um gráfico desse explica mais do que 20 páginas. E o helicóptero austríaco do Mises, está lá com a bandeira da Áustria, despejou dinheiro num setor da economia, e esse dinheiro vai se espalhando assim, ao longo da estrutura de capital. Essa é a grande diferença. O dinheiro se espalha horizontalmente, passo a passo, e vai alterar os preços relativos. Esse é o tema da palestra do Leandro Roque, que vai ser em seguida, né, as terapias. Eu vou só mostrar assim de passagem alguns gráficos que mostram como eles estão fazendo tudo errado. Esse primeiro aí é a dívida interna em relação ao PIB. Olha só, nos Estados Unidos, esse é o mês de abril, mês atual de abril, 101% do PIB. O governo dos Estados Unidos da América tem uma dívida interna em relação ao PIB de 101%. Na Europa, a média é 92%. E no Japão, 211,7% do PIB. Como é que uma família pode viver endividada? Como é que uma empresa pode viver endividada permanentemente? A crise no Japão já dura quase 3 décadas. 211%. O Japão está todo endividado no cheque especial, no cartão de crédito. E o que eles fazem para tentar sair da situação? Dão mais veneno. Olha a política fiscal. Uma tendência expansionista, principalmente no Japão. O que eles fazem com a taxa de juros? Olha que coisa absurda. Nos Estados Unidos a taxa de juros acho que é 0,25, a taxa básica. 0,25. Na comunidade europeia é um pouquinho maior, mas é 0, alguma coisa. No Japão é 0. Taxa de juros 0. E o Japão não sai da crise. Tem alguma coisa errada com a teoria macroeconômica convencional, né? Política monetária, expansão de moeda, mesma coisa. Todo mundo emitindo moeda, papéis pintados com a cara de George Washington, da Rainha Elizabeth, sei lá, do imperador Hirohito. O PIB. Olha os ciclos econômicos. Isso é o desemprego e número de pessoas empregadas. E a inflação. O Leandro vai falar mais sobre isso, porque eu estou... E as moedas desses países com uma tendência de desvalorização. Enquanto isso, a China manteve até 2007, mais ou menos, a taxa de câmbio desvalorizada. Era o negócio da China para os chineses. Não vai dar tempo de mostrar os gráficos do Roger Gerritsen, então... Vou mostrar só um. É o último deles. Esse gráfico levou algum tempo para a gente inflar a oferta de fundos de crédito com dinheiro criado do nada gera uma discrepância entre poupança e investimento. Ocultar essa diferença dá início ao cabo de guerra entre consumidores e investidores. Isso vai distorcer a estrutura de produção ou triângulo hayekiano. Veja a economia reagindo a uma expansão do crédito. Pena que não tem som. Bom, olha lá. No início, ó, vai tudo bem, mas depois você vê que os triângulos ficam desconexos e a economia caminha para uma depressão, para estar dentro da curva de possibilidade de produção. Bom, eu tinha mais coisa a dizer, mas espero ter passado uma ideia geral da TASSE, né? E posso dizer, that's all.
Professor, muito obrigado pela palestra. Acabou de surgir uma ordem espontânea aqui entre eu e o André. A gente decidiu deixar todas as perguntas para o final da palestra do Leandro, né? Aí os dois, o professor Iori e o Leandro, vão estar aqui na mesa, vão poder interagir com vocês. Vamos tomar um cafezinho, 15 minutos, e a gente já está de volta.